O que é literatura? Assim como a música, pintura e dança, a literatura é considerada uma arte. Através dela, temos contato com um conjunto de experiências vividas pelo homem sem que seja preciso vivê-las. A literatura é um instrumento de comunicação, pois transmite os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. O texto literário nos permite identificar as marcas do momento em que foi escrito. Agora iremos responder algumas questões com relação ao tema. Texto para as questões de 11 a 16, da PUC. Procura da poesia. Penetra surdamente no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se tem provocam. Espera que cada um se realize e consume com o seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema e desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceite-o. Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço? Chega mais perto e contempla as palavras, cada uma. Tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre o terrível que lhe deres. 11. O texto revela uma analogia entre o modo de penetrar no poema e a qualidade de ferramenta da qual o poeta se vale para construí-lo. Essa analogia encontra-se registrada sobretudo nos versos. Vamos ler algumas. A. Ei-los nos os mudos em estado de dicionário e chega mais perto e contempla as palavras. Não é essa. B. A calma é frescura na superfície intacta, e não forces o poema a desprender-se do limpo. Também não é essa. C. Penetra surdamente no reino das palavras, e cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Ó, vamos deixar essa daqui. D. Estão paralisados, mas não há desespero, e aceite-o, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada. Errada. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, e te pergunta se interesse pela resposta. Também não. Portanto, a alternativa é C. Questão número 12. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Através dos versos anteriores, podemos constatar que A. A face neutra da palavra é desvendada na mera contemplação do poema? Não. B. O texto faz uma crítica às múltiplas possibilidades de leitura de um poema? Também não. As palavras do texto poético devem ser apenas contempladas, pois, quando analisadas, perdem seu valor poético? Também não. D. A multiplicidade de significados é uma das características do texto poético? Bom, vamos deixar essa daqui. E. O texto poético tem sempre a intenção de neutralidade? Não. Com um trecho retirado do texto, é notável que a afirmativa mais plausível é a alternativa. Questão número 13. Penetra surdamente no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos. Assinale a afirmativa incorreta em relação aos versos anteriores. Alternativa A. Há uma relação direta entre o poema e reino das palavras? Não. B. A função conativa chama o leitor para o texto solicitando a ação? Não. C. O trecho é um convite e um conselho para o ato de poetar? Não. D. Só consegue penetrar no reino das palavras o poeta que usa o silêncio para deixar brotar sua inspiração? Vamos deixar isso daqui. E. Há uma referência entre o código de língua e seu universo de possibilidades? Não. A única alternativa incoerente em relação ao verso anterior é a D. Questão número 14. A partir da leitura do poema, podemos afirmar que, alternativa A função poética da linguagem é desconsiderada pelo poeta. Não é verdade. A B. Conviver com os poemas é o mesmo que desprendê-los do limbo. Que viagem. C.
O universo dinâmico da linguagem não chega a provocar os poetas, o que também não é verdade. A D. Penetrar pacientemente no universo da linguagem é atrasar a feitura do poema. E a E. Como as outras não são verdade, então com certeza é a E. Então a alternativa certa é ele faz referência nítida à possibilidade da linguagem revelar. Questão de número 15. A leitura do poema permite ainda afirmarmos que, alternativa A, o conceito de poesia é expresso através do ato de poetar. Bem, se você ler o poema, ele claramente está se referindo à poesia como um ato próprio, seu próprio ação de poetar. Então essa está correta. A B. O poeta descreve seu objeto de modo referencial. Ficaria muito vago dizer que é apenas referencial. Referencial ao quê? Então não é. C. O poema, em estado de dicionário, convive com o desespero do poeta. E essa aqui também é desconexa, essa ideia. A D. O poema escrito permanece em estado de dicionário. Ele muda até o final ali. Ele começa a trazer sentido diferente de dicionário. Então não é. E aí, o poeta propõe fórmulas prontas para a produção de poemas. E não, porque cada poema tem sua diferença. E também ele não traz suas fórmulas. Ele não está dizendo exatamente como fazer um poema. Então, também está errado. Então, a única alternativa que condiz é a questão número 16. No texto, a expressão trouxeste a chave tem alternativa A, um valor metafórico, que volta à reflexão do poeta e do leitor sobre o universo da linguagem. E essa está certa. Questão número 16. No texto, a expressão trouxeste a chave tem alternativa A, um valor metafórico, que volta à reflexão do poeta e do leitor sobre o universo da linguagem. E essa está certa. Como vocês podem ver lá no poema, não faz sentido ele dizer trouxeste a chave como a sentido literal da frase. Ele tem um valor de metáfora. Ele evoca a reflexão. E essa chave seria a chave da linguagem. A B. Um significado esvaziado de valor semântico. Porque o código do poema é meramente referencial. Ele não é meramente referencial. A C. Um valor conativo, que chama o poeta à contemplação passiva do poema. Isso aqui também está incorreto, porque, bem, não é bem exatamente um anúncio. É um poema simples, ele não está chamando a atenção. E a alternativa D. Um significado que não faz referência aos segredos da linguagem. Errado, bem errado. Ele faz referência sim aos segredos da linguagem. Na verdade, quase todos os versos fazem referência à linguagem como um todo. Senão o texto perderia sentido. E a alternativa E, um valor que se ambiguiza em virtude do emprego do ponto de interrogação. E também não, porque ele não está dando sentido de ambiguidade. E esse ponto de interrogação, ele não serve para trazer ambiguidade a uma coisa. Você não vai perguntar algo com sentido de ambiguidade só porque tem um ponto de interrogação. Então, questão número 17, do IF, ou IF, se você for bom em inglês. Leia os poemas de Cecília Meirelles, retirados de Viagem e Vaga Música. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim mago, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Tô virando a página. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei para essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Segundo poema, epigrama do espelho infiel, a João de Castro Osório. Entre o desenho do meu rosto e o seu reflexo, meu sonho agoniza, perplexo. Ah, pobres linhas do meu rosto,
desmanchadas do lado oposto e sem nexo. E a lágrima do seu desgosto sumida no espelho convexo. Questão. Assinale a afirmativa incorreta. A. Os dois poemas retratam a passagem do tempo. Esta está bem obviamente correta. É só ler e interpretar. A B. O segundo poema pode ser lido como uma resposta à pergunta final do primeiro. Sim, como se um complementasse o outro. Pensa assim, o B complementa o poema A. C. Os dois poemas apresentam um eu lírico conformado diante da mudança inexorável da vida. E não é verdade. No primeiro poema ele se sente sim abalado. Ele se sente com uma tristeza, certo? Em C, dando essas mudanças de velhice. A D. No primeiro poema, o eu lírico se tornou menos emotivo com as mudanças sofridas através do tempo. E isso também até que está correta. Ele se tornou cada vez menos emotivo. Ele foi virando uma pessoa tão fria com o tempo. Ele demonstra bem menos do que ele demonstrava até então. A E. Os dois poemas contêm uma característica marcante da poética siciliana, a reflexão sobre o ser humano. E como você pode ver nos dois poemas, as ambas falam, principalmente o principal tema do poema é a reflexão sobre o ser humano, sobre a idade, sobre envelhecer. Então, a alternativa que está incorreta, que nesse caso seria correta, para assinalar nesse caso, Exercícios propostos. As questões 18 e 19 baseiam-se no seguinte texto. Olá, negro. Os netos de teus mulatos e de teus cafusos, e a quarta e quinta gerações de teu sangue sofredor, tentarão apagar a tua cor. E as gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem excranda, não apagarão de suas almas a tua alma, negro. Pai João, mãe negra, fulô, zumbi, negro fujão, negro cativo, negro rebelde, negro capinga, negro congo, negro yoruba, negro que foste para o algodão dos Estados Unidos, para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga, de todos os senhores do mundo, eu melhor compreendo agora os teus bois. Nesta hora triste de raça branca, negro. Olá negro, a raça que te enforca, enforca-se de tédio negro. E és tu que alegras ainda com os teus jazzes, com os teus songs, com os teus lundos, os poetas, os libertadores, os que derramaram babosas torrentes de falsa piedade. Não compreendiam que tu ias rir, e o teu riso, e a tua virgindade, e os teus medos, e a tua bondade. Mudariam a alma branca cansada de todas as ferocidades. Olá, negro. Olá, negro. O dia está nascendo, o dia está nascendo. Ou será tua gargalhada que vem vindo? Olá, negro. Olá, negro. Questão número 18. Enumere os versos em que o poeta interpreta a história dos negros no Brasil como sendo a mudança da aparência e da permanência da essência. A seguir, mostre qual é o conteúdo dessa mudança e dessa permanência. Bem, basicamente, nos 6 primeiros versos, Jorge de Lima indica que a mudança de aparência faz-se presente na nossa cultura, com a permanência de tradições e mitos africanos. Questão número 19. No poema encontramos a evocação dos tipos sociais que se tornaram lendários do mundo afro-brasileiro. Que tipos são esses? São apenas 4 tipos, sendo eles Pai João, Mãe Negra, Fulô e Zumbi. Questão número 20. PUC. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto. Dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive.
que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja. Pergunta. Sabendo que a primeira fase modernista tinha como propósito a liberdade de expressão, tanto do ponto de vista técnico formal, quanto do domínio de linguagem, podemos dizer que o texto anterior, alternativa A, é barroco porque é um soneto e apresenta grande número de antíteses. Alternativa B, é modernista porque revela grande liberdade formal. Alternativa C. É modernista, usa uma linguagem simples e aborda um tema diferente à fidelidade no amor. Alternativa D. Pertence a uma fase posterior ao modernismo, quando se dá a recuperação das formas poéticas tradicionais e a preocupação com uma linguagem elaborada e bem cuidada. Alternativa E. É romântico porque fala do amor com grande liberdade formal. Bem, a única alternativa coerente com soneto é a alternativa D. Pertence a uma fase posterior ao modernismo, quando se dá a recuperação das formas poéticas tradicionais e a preocupação com uma linguagem elaborada e bem cuidada. E é isso, galera. Essa foi a nossa apresentação para a disciplina de português. Ficamos por aqui e até a próxima.